Verificando conexão. Olá, pessoal. Ao vivo, nossa live sobre o coronavírus. Eu vou esperar a turminha começar a entrar e me dar aqui um feedback, quem tá chegando. Eli chegou. Ih, gente, eu sou meio ruim aqui de... Tô precisando de óculos, mas eu tenho aqui, olha, uma equipe toda por trás que vocês não sabem, que vai me ajudar nessa live. E se vocês tiverem perguntas à medida que o assunto for acontecendo, por favor, aproveitem, coloquem suas perguntas aqui. Se der tempo, eu vou responder. O que não der tempo de responder, eu me comprometo a, nos stories daqui para frente, respondendo também o que ficar em aberto. Eu sei que nós temos 1 hora para conversar aqui antes do Insta derrubar a gente. Então eu não sei também de que tamanho vai ficar isso, mas se por acaso acabar e derrubar, é isso mesmo por hoje, tá, pessoal? Então minha primeira experiência aqui pelo Insta. O assunto é muito vasto, apesar de parecer pequeno, tem muita coisa para falar. Eu não vou entrar em detalhes em determinados assuntos, vou deixar vocês com água na boca um pouquinho, mas vamos lá, vamos começar a conversar a respeito do Covid-19 sob o olhar sistêmico. Então, o que a gente vê em constelação, né? O que sintomas, doenças trazem de informação para a gente? Todo o sintoma, toda a doença é um dedo apontado para um excluído do meu sistema. E esse excluído do meu sistema, quem seria isso? Esse excluído pode ser uma pessoa que de repente viveu algo parecido. Então, dentro das leis sistêmicas, né? Se a gente for pensar nas constelações familiares, qual é a base desse trabalho? As constelações se baseiam, o fundamento são 3 leis sistêmicas, que são 3 leis que regem os relacionamentos, quer a gente tenha consciência delas ou não. E a primeira lei é a lei do pertencimento. Então, dentro dessa lei do pertencimento, se tudo e todos têm direito de pertencer ao meu sistema, o que eu faço quando eu rejeito o coronavírus? Quando eu tenho medo dele e quando eu quero dar um fim nele? Digamos assim que dentro dessa leitura que a gente está recebendo hoje em dia, que leitura eu faço? O coronavírus, ele quer me matar. Então, ele é uma ameaça para a minha vida, eu preciso me defender, e aí eu quero matá-lo também. E aí, o que eu faço? No fundo, eu sou para ele o mesmo excluidor que ele seria para mim em relação à ameaça de vida. Então, se a gente for pensar em termos sistêmicos, né, nessa leitura arcaica, ancestral, nós temos dentro de nós todo este potencial de sobrevivência que a gente trouxe dos nossos antepassados. Então, lá naquela época, lá atrás, eles matavam um leão por dia. Quer dizer, para sobreviver, eu preciso matar um leão por dia. E quando a gente se vê ameaçado por uma doença, a sensação que brota na gente, essa sensação arcaica, é de que também eu estivesse de frente para um predador. E aí eu quero excluir isso. E nessa hora eu não sou nem melhor e nem pior do que ele. Porque, digamos assim, o que a gente fala em constelação? Que essa mesma energia assassina está em mim também quando eu penso em excluir algo. Porque a lei é a lei do pertencimento. E talvez a pergunta fosse: para onde o amor deste vírus olha, que eu não consigo ver? O que é que ele quer? Qual é o convite que ele me faz para incluir o quê? Para trazer de volta o quê? Para reconciliar o quê em mim? E aí eu preciso falar um pouquinho para vocês também, um pouquinho da nova medicina germânica, que hoje é conhecida como as 5 leis biológicas, onde o Dr. Hammer, que trouxe esse conhecimento, ele teve, digamos, o auge da carreira dele por volta dos anos 70, depois ele acabou sendo também banido pelo Conselho de Medicina, mas ele trouxe, ou ele percebeu que existe também nessa dinâmica que a gente chama de doença,
Ele chama essa doença, o que a gente chama de doença, de um programa especial com sentido biológico, ou seja, que toda doença traz ou tem como objetivo voltar para a saúde, nos fazer sobreviver também dentro de leituras arcaicas. Por exemplo, quando a gente se sente ameaçado de vida, vou usar o próprio exemplo da gripe. Como é que a gente vê hoje, quer dizer, qualquer gripe, não só o coronavírus, que tipo de sintoma a gente percebe no coronavírus ou em qualquer gripe? Vem febre, vem uma dor no corpo, vem uma dor de garganta, uma tosse seca. O que isso traz de informação biológica? E aí eu vou resumir isso, porque na verdade o que o Dr. Hammer falou? Que de acordo com a camada embrionária, quer dizer, a formação dos órgãos, então, por exemplo, o nosso endodermo é formado por esse tecido mais arcaico. Por exemplo, a nossa pele já é do mesodermo, ou seja, quando os répteis começaram a sair, os anfíbios foram gerados e precisaram de uma proteção, então a nossa pele fala de proteção. Então, cada órgão do nosso corpo, ele está relacionado a uma fase evolutiva do ser, do organismo. E a gente, dentro de choques emocionais, acaba trazendo esse choque emocional, causa na gente um estímulo no nosso cérebro, ou seja, uma lesão no nosso cérebro, que, quer dizer, nessa área isso começa a inchar e vai afetar o órgão correspondente àquela área cerebral. Então, dependendo do tipo de ameaça, se eu sinto uma ameaça, pode ser que eu traga um sintoma na minha pele de formar tecido para me proteger. Ou, se eu tenho, por exemplo, um choque de raiva, de contrariedade, de menos-valia, eu posso sentir algo no meu corpo, no meu esqueleto, no meu tecido muscular. Por exemplo, essas dores físicas da gripe, onde eu sinto uma desvalorização. E o que a gente chama de doença, na verdade, segundo esse entendimento e esse estudo dessas 5 leis biológicas, é, na verdade, um processo de cura. Porque a fase ativa da doença é uma fase... E aí eu vou lembrar vocês um pouquinho das aulas de biologia. Vocês lembram daquela coisa que fala assim de simpaticotonia, de vagotonia? Então, assim, durante o dia, quando tudo acontece de forma normal, quando a gente acorda, né, o nosso organismo, ele entra num sistema, digamos, automático, arcaico, de que eu acordei, agora eu preciso matar um leão por dia para garantir a minha sobrevivência, minha alimentação, e depois, quando eu durmo à noite e o meu corpo descansa, eu entro em vagotonia, ou seja, o meu corpo vai só para as necessidades básicas de sobrevivência e o resto do corpo descansa e eu posso repor as energias gastas durante o dia. Então, durante o dia, simpaticotonia. À noite, vagotonia. É uma senoide. Isso vai se alternando dia e noite. E o que acontece quando vem a doença? E aqui eu vou falar da dinâmica das gripes no geral, não especificamente do corona, mas digamos que é a mesma coisa. Então, o que acontece? Que tipo de choque acontece? Então, a gente trabalha o dia inteiro. Às vezes, eu estou no emprego que eu nem gosto tanto, apesar de ter estudado algo que me dava muito prazer. Mas, de repente, eu entro numa empresa e nessa empresa o negócio é sempre bater metas, bater metas, bater metas. E aquilo que era um prazer para mim se torna um sofrimento. Por quê? Porque de repente eu não posso ver os meus filhos crescerem. Eu chego em casa, eu ainda preciso sentar no computador, escrever relatórios. E quando termino tudo, tá todo mundo dormindo. Ou eu não tenho mais a paciência para estar com eles. Isso vai causando o que na gente? Frustração.
E a febre conta uma história de culpa. A febre traz culpa, digamos que a febre é uma resolução disso. Então, o que acontece? Na verdade, eu estou em doença, eu entro em doença a hora que eu começo a ter este choque emocional. Então, nem tudo está do jeito que eu pensava. Então, eu começo a me frustrar, eu começo a ficar com raiva, eu começo a pensar que talvez um dia, quando eu me aposentar, aí eu vou viver. E o que acontece? Vocês já repararam o que acontece conosco quando a gente tira férias? Então, de repente, você trabalhou o ano inteiro, foi numa loucura total e, de repente, você tira férias. E o que acontece na sua primeira semana de férias? Você pega um gripão. Você engripa, você fica com febre, com coriza, com dor no corpo e fala, puxa vida, mas que coisa, eu resolvi tirar férias, eu só tenho 2 semanas de férias e 1 semana eu passei de cama com uma super gripe. A gripe, na verdade, essa sintomatologia mais aguda é a fase de resolução. Então, o que acontece? Na primeira fase de simpaticotonia, quer dizer, eu tô nesse... Preciso trabalhar, preciso vencer o mundo, preciso ganhar dinheiro, preciso levar filho para a escola, preciso e tô lutando. Chego em casa, eu não relaxo. E aí, o que acontece nessa fase fria da doença? O que eu vou fazendo? Eu vou me mantendo sempre nessa fase de simpaticotonia e não relaxo, eu não faço a vagotonia mais. E essa fase de simpaticotonia, essa fase fria da doença, essa fase ativa da doença, ela pode durar anos, gente. Anos a fio. E o que acontece quando a gente sai de férias? Digamos, nessa hora eu me reconcilio com tudo aquilo que estava me atrapalhando. Aquilo que estava me atrapalhando, aquela ameaça, parece que não existe mais. E aí eu relaxo. E aí, quer dizer, resolvi algo, tem algo que não me incomoda mais, e eu entro para a fase de resolução dessa doença. Onde no primeiro momento eu vou reconstruir tecido perdido e numa segunda fase eu vou entrar na fase de convalescença, que eu vou, digamos, descansar o corpo, recuperá-lo, para entrar depois de novo em simpaticotonia durante o dia, vagotonia durante a noite, entrar em normotonia de novo. Agora, quando eu estou nessa fase aguda, nessa fase fria e fase ativa da doença, o que acontece comigo? Aparentemente, eu tô saudável. Só que se eu fumo mais, eu tô ansiosa, eu não durmo mais direito, eu tô mais nervosa. Então, esses são os sintomas da doença da fase ativa. E quando eu relaxo, ou quando de repente, uma situação como essa agora, onde todo mundo precisa ficar em casa, todo mundo faz uma quarentena forçada, o que é que eu estou fazendo com essa turma toda? Eu estou levando todos, tirando todos dessa fase ativa da doença e levando todo mundo para a fase de cura, que é a fase sintomática. Percebe? Então é como se eu estivesse dando férias forçadas e mais gente vai fazer sintoma. Mas vai fazer sintoma por causa do coronavírus? Não, porque entrou na fase de resolução da doença, percebe? Então, dentro desse ponto de vista, qual é a nossa oportunidade agora? De realmente reconciliar algoz e vítima em nós. E a constelação familiar, né, esses princípios das constelações, o que eles falam? O que ela fala? E onde é que ela entra com essa teoria do Hammer e com essa, na verdade, teoria não, observação daquilo que é, porque ele não encontrou nenhuma exceção para nenhuma doença. E pelo nosso sistema de saúde, digamos, as teorias da medicina sempre tem exceções. Cada caso tem uma exceção. Então, se vocês se interessam pelo assunto, eu convido vocês a estudarem um pouquinho o que antes era chamado de nova medicina germânica e hoje se chama de 5 leis biológicas, porque é muito bacana. Então, o que a gente vê? No primeiro momento que eu excluía algo, a hora que eu me reconcilio com aquilo e vejo que isso está a meu serviço para que eu possa me posicionar e, de fato, mudar a minha vida, isso se torna um presente para mim. E aí sim eu posso
reconciliada com isso, passar sem precisar ter sintoma. Por quê? O que a gente vê aqui, né? Então, a febre traz uma informação de culpa não assumida. Eu posso me sentir culpada por querer viver uma outra vida e não ter coragem de mudar e viver a vida que eu quero viver, né? Ou essa má consciência de crescer, de sair da caixinha, de dizer, gente, tudo bem, eu tenho dinheiro, tenho um monte de coisa, mas eu não fiquei mais feliz por isso. De repente, eu trocaria tudo isso por ir pescar um dia. E não precisar com os meus filhos, e não precisar ficar nessa seara louca de um sucesso inatingível. E a tosse seca, por exemplo, ela conta pra gente um conflito de culpa não reconhecida, não falada. Ou seja, eu não posso dizer, eu não posso tirar, colocar pra fora o que de verdade eu sinto dentro. Eu faço disso um segredo, é como se eu fosse um ET, se eu sentisse como eu sinto. Essas dores no corpo trazem também informações de emoções bloqueadas, desvalorização, raiva. A dor de garganta também traz essa coisa do segredo, algo que eu não posso dizer. Às vezes, a coronavirose também causa diarreia. E o que é, digamos, é uma informação de diarreia? O que a diarreia me conta? Que eu quero eliminar aquilo que me causa um dano, às vezes até um medo visceral. E pneumonia, que é a última fase que acontece num pequeno número de pessoas, é o medo da morte. O pulmão é o órgão do medo. Eu não sei se vocês já repararam que tem pessoas que de repente descobrem que tem um câncer. E de repente a pessoa tem lá um câncer de intestino. Não muito tempo depois, muitos fazem um câncer de pulmão e a gente chama de metástase. Mas segundo essa nova medicina germânica, né, segundo essas leis biológicas, na verdade eu não estou fazendo uma metástase, eu estou fazendo um novo câncer. É um novo conflito, é um conflito de medo de morte. E esse medo da morte é que me traz esse sintoma e que me leva para a morte. Então, dentro desse ponto de vista, né? E se a gente for pensar, por exemplo, o que aconteceu na gripe espanhola? Um monte de gente morreu. E essa gripe, ela veio depois de um grande conflito. Foi depois da Primeira Guerra Mundial. E aí, na Primeira Guerra Mundial, morreu um monte de gente. E sobreviveu um outro monte de gente à guerra. E digamos que nessa culpa arcaica, é como se eu dissesse, puxa, como é que eu posso viver quando vocês morreram? E aí vem a gripe espanhola, com esses mesmos sintomas de culpa, de medo, e que levou um monte de gente também. Então, a dica que eu quero dar para vocês é vibrem alto, vibrem diferente. Aproveitem esse momento e realmente se reconciliem, ou reconciliem em vocês esse algoz e essa vítima. Quer dizer, eu recebo do meu sistema familiar todo este padrão herdado de medo que também faz parte de mim e que eu quero excluir. Então eu tô aqui nesse dual, eu tô brigando com algo. A partir do momento que eu me reconcilio com isso e que eu aproveito essa oportunidade, né? Ou seja, para onde o amor deste excluído olha, né? Ele está excluído. Para onde o meu amor olha quando eu trago aqui a coronavirose, né? Para mim. E às vezes, justamente, o lugar para onde eu devo olhar, quem é que é o excluído hoje? O excluído hoje talvez seja o amor. O excluído seja talvez essa consciência de que eu também sou luz, eu também sou um ser de luz e que eu posso vibrar na luz. Talvez isso esteja excluído, onde eu também faço parte de um todo, onde você e eu somos um. E o que é que a gente pode, digamos, fazer agora, né? Quando eu digo esse sim. E aqui, gente, tem uma coisa muito importante que a gente trabalha muito em constelação, né? O que a gente fala em constelação? Que a base desse trabalho de constelação é devolver os filhos aos seus pais.
Ou seja, a gente aos nossos pais, os nossos pais aos pais deles, para que os nossos filhos tenham paz em nós. Então, como é que a gente reconcilia isso? Quer dizer, muitas vezes eu tenho também e trago do meu sistema familiar aspectos, crenças limitantes, que também por fidelidade eu também não me permito ser mais feliz do que eles foram. Eu me auto-saboto sem querer para fazer parte desse sistema. Eu fico neste dual. E qual seria aqui a solução? Né? Eu tomar a vida com tudo que custou a eles. E muitas vezes tem histórias muito difíceis. E a gente julga. E toda vez que eu estou no julgamento, e gente, o julgamento, ele é natural, fisiológico, e eu não vou brigar com ele. Aqui tudo é dual. Para eu sobreviver, eu preciso olhar para a rua e saber se vem vindo carro ou não. Porque se vem vindo carro, o que acende em mim? Posso morrer. Então o medo me salva. Eu tenho medo, o medo me salva. Agora, se não vem vindo carro, eu posso atravessar. E aí a pulsão de raiva me leva a atravessar, ou seja, essa coragem que ela me traz me leva a atravessar. Isso quer dizer o quê? Que a gente compara tudo o tempo todo. Tudo a gente compara. E o que é o resultado da comparação? O julgamento. Então é natural eu julgar uma coisa ruim ou uma coisa boa. Isso não muda, isso não faz diferença. Esse é o automático. E eu aceito isso também. Eu acolho isso também. Isso também faz parte da minha natureza, da minha personalidade. Mas eu não sou só isso. Eu sou também um ser de luz que habita esse corpo, que vem de toda uma genética, que vem com toda essa programação. Então, se eu tomo a vida com tudo que custou a todos eles, com tudo que me custou até aqui, e se daqui para frente eu ouso fazer diferente, eu reconcilio em mim aquilo que é difícil para vocês. Eu dou um lugar no meu coração para a reconciliação de tudo isso que a gente está passando. Ou seja, se eu estou aqui na minha casa, de quarentena, morrendo de medo de morrer, morrendo de medo desse vírus, excluindo todo mundo que eu encontro na rua e falo, meu Deus, será que ele está contaminado? Será que ele vai me contaminar? Em que vibração eu estou? Eu estou vivendo aqui essa história de algoz e vítima. Ou seja, eu estou sujeita a ter um sintoma, porque esse sintoma é justamente um dedo apontado para um excluído. Se esse excluído deixa de existir, se eu dou um lugar no meu coração para ele, eu não preciso passar por esse embate. Eu saio daqui e venho para um outro lugar, um lugar de ampliação, um lugar de reconciliação. E várias pessoas, vários consteladores, inclusive eu também, nós fizemos constelações onde a gente colocou de forma oculta, a gente deu pausado devido à baixa qualidade de conexão. Ok, voltando. Então, a gente também fez e colocou e deu papeizinhos para as pessoas representarem, por exemplo, o coronavírus, as medidas sanitárias de prevenção do coronavírus. E também colocamos lá uma pessoa para a solução. E foi muito legal de ver, gente, e ninguém sabia quem representava quem. E foi muito bacana de ver como este vírus está a serviço da vida, de uma modificação de um patamar vibratório, né? Então é muito legal da gente ver, e a gente consegue colocar tudo em constelação. Então ficou muito claro, gente. Digamos que a mensagem de tudo isso é, pessoal, vocês estão aqui com uma oportunidade de sair de um nível vibratório e entrar num outro nível vibratório. Então aproveitem, você vê quantas correntes do bem estão sendo passadas pelo WhatsApp. Quanta gente está trazendo, fazendo novena, ou seja, nós estamos conectados, combinando horários da gente fazer exercícios juntos, fazer meditações juntos, cada um do seu jeito, dentro da sua crença. Para quê? Para elevar essa frequência vibratória. Porque um vírus, ele tem uma vibração mais grosseira. E ele me pega se a minha vibração baixa no nível dele. Aqui ele me pega. Aqui eu estou no conflito de algoz e vítima. Agora, se eu vibro reconciliação
e subo este meu nível, eu posso até estar com ele dentro de mim, mas ele não vai se manifestar em mim, porque eu não sou compatível com ele. Eu não sei se também vocês que às vezes participam dos meus workshops, eu sempre falo muito isso, né? Se eu vibro limalha de ferro, é o ímã que me atrai. E eu me atraio para ele. O medo faz isso comigo. O medo me faz excluí-lo e continuar excluindo ele, né? Agora, se eu vibro bolinha de plástico, o ímã pode estar aqui à vontade, eu não olho para a cara dele, nem ele para a minha. Tudo é uma questão de vibração. Então, vamos elevar a nossa vibração. Aproveitem esses dias em casa para estudar, para se reconectar com algo maior, para sentir uma vibração mais sutil. Entrem, experimentem, tem tantos grupos bacanas fazendo realmente esse trabalho de trabalhar em si essa vibração. Quer dizer, primeiro em mim e depois, a partir de mim, eu expando isso para outros. Se você tiver vontade de fazer uma constelação familiar, tudo bem, nós não estamos atendendo agora em consultório, nem em grupo, mas você pode agendar uma constelação online e fazer essa reconciliação de você com o seu sistema, que já te eleva para este outro patamar de reconciliação com toda a minha história. E às vezes eu julgo muito, se de repente eu tenho um tataravô que amava demais a minha tataravó, mas ela era noiva quando eles se conheceram. E ele mandou matar o ex-noivo da minha tataravó para se casar com ela. Quer dizer, se eu devo a minha vida a um assassinato de alguém, eu tenho muitos julgamentos. Agora, se eu excluo isso, é como se eu estivesse dizendo que eu não deveria estar aqui. Eu não estou nem dizendo que eu devia estar morta. Eu não deveria estar aqui. Então, percebe? Essa história de algoz e vítima é muito antiga dentro de nós. Mas eu só posso julgar o meu tataravô porque eu tenho mais elementos. Naquela época era assim, hoje é diferente. Mas se eu hoje sou o que sou, foi porque ele me deu lá o que ele tinha antes, percebe? Então não cabe a mim julgar, tudo isso é grande demais e de verdade eu não alcanço. E a boa notícia é que eu não preciso alcançar, eu não preciso saber de nada, eu sou a pirralha nessa história. Eu posso tomar a vida com tudo que custou a todos, que custou a mim até agora, e se daqui pra frente eu vibro diferente, o que eu faço? Eu honro todos eles, eu levo todos no meu DNA e no meu coração para a luz junto comigo. Quer dizer, eu sou a representante de todos eles, tudo deu certo em mim. Então, se eu faço diferente, eu os presenteio naquilo que eles sempre quiseram. E é disso que se trata, reconciliação. Esse vírus vem para eu realmente olhar e me posicionar o que é que eu quero para o meu daqui para frente. Então, é isso que eu queria conversar com vocês. Eu quero ver se tem alguma pergunta, que eu acho que a gente ainda tem uns minutinhos, né? Tá. Kátia, obrigada pela presença. A Lígia Morales, o Marcelo Stephanie, a Oni, beijo para vocês. Muito obrigada por participarem. E se vocês tiverem alguma pergunta, aqui, Eri Bocardi, é isso? Eri. Então, isso, aceitação do passado e agradecimento a ele. Sim, porque se não fosse exatamente tudo que foi, do jeito que foi, não seríamos nós aqui. E da mesma forma esse coronavírus, né? Ele já é. Então, o que eu posso fazer? Eu posso olhar para ele nesse sentido de reconciliação e realmente aproveitar a mensagem que ele me traz, vibrando alto, mudando de patamar vibratório. E isso nós estamos falando em termos de humanidade, quer dizer, nessa época de mudanças, tanta coisa mudando, e a gente ter a oportunidade de fazer um trabalho conjunto, uma mudança de patamar vibratório, gente, vai ser muito legal se a gente conseguir fazer isso. Eu vejo, não sei como é que é nos outros países, mas o brasileiro tem muita fé. O brasileiro, ele se entrega, ele confia em algo maior e ele não tem vergonha de mostrar. Então, é isso, é disso que se trata,
de uma oportunidade de reconciliação em nós, de mudança de patamar vibratório. Vamos lá, pessoal. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Ele não quer o nosso mal. Ele quer o nosso bem. Um grande beijo para vocês. Ah, peraí, que a turma tá falando aqui. Calma. Então, aqui, ó. Podemos dizer que os italianos teriam um sentimento de culpa maior? Pode ser. Ou talvez um medo maior. Porque lá você pensa o seguinte, tem muitas pessoas, muitos idosos. E esses idosos se viram obrigados a se isolar. E esse isolamento também traz muita tristeza. E a tristeza também acomete o pulmão. Então, se eu perco a esperança, se eu acredito nessa mídia, nessas mensagens todas, de que eu corro maior risco e eu tô sozinho, e eu entro em depressão, e eu tinha visitas que eu fazia, eu ia num parque, dar comida para os passarinhos, eu tinha uma vida social, e de repente eu me vejo tolhido disso tudo, isso me traz uma tristeza profunda, e esse medo de morrer, medo de morte. E eles morrem mais por isso, porque eles acreditam e eles estão vivendo esse isolamento e é como se eles já estivessem sendo largados e abandonados para a própria morte, para a própria sorte. Muitos deles vivem sozinhos lá. Eles não têm, muitas vezes, família próxima que mora junto, eles já são mais isolados e é como se eles realmente tivessem sido abandonados à própria sorte e à morte. E aí eles morrem mesmo. Por isso está mais difícil conseguir deixar mais os idosos em casa. Exatamente, ainda quando o idoso vive no meio da família, quando ele tem essa chance de acompanhar e continuar sentindo que ele é acolhido, sim, claro. É isso mesmo. A Gleice diz... Para a nova medicina germânica tem qual nome? Então, 5 leis biológicas do Dr. Hammer. Hammer escreve H-A-M de Maria, E de elefante, R de rato. Se você procurar no Google, você vai achar ali milhares de informações. Vale muito a pena conhecer. É um estudo muito aprofundado e indico bastante para vocês se aprofundarem mais nisso. E qualquer coisa também, nós podemos fazer uma outra live com um tema mais para a gente mostrar essas camadas embrionárias, quais são os órgãos que contam qual tipo de mensagem, porque isso é muito legal. Porque quando você resolve o conflito emocional, é como se você reconciliasse algoz e vítima nessa hora, e aí você entra no processo de cura. E segundo o Dr. Hammer, se você não fizer um novo gancho, um trilho, e não se, digamos, traumatizar de novo, retraumatizar, esse processo de cura leva 15 dias. E se você, com exceção do câncer de ovário, que leva 9 meses, o tempo da gestação. Mas tudo seria resolvido em 15 dias se eu conseguir fazer a reconciliação em mim do algoz, do conflito, que é o algo que eu excluo, com o excluidor. Então, quando eu reconcilio isso, eu começa a minha fase de resolução, que dura 15 dias, se eu fizer bem feito. Então, vou mandar aqui um beijo também especial para Thaís Ibanez, para Flávia Siqueira, que estão também online. Obrigada. Babi. Outra coisa aqui, você vai deixar a live gravada para o pessoal. Ah, tá. E vocês estão perguntando se eu vou deixar. Eu vou deixar a live gravada. Ela vai ficar no ar 24 horas. E depois, se tudo der certo, vamos ver o que aconteceu aqui. Eu vou postar no YouTube e também lá no Face para vocês assistirem, se vocês tiverem vontade, ok? Então, agradeço. Pessoal, é a primeira vez que eu tô fazendo. E aqui a turma tá dizendo que eu preciso dizer se vocês gostaram, né? Então, dá um like aí se vocês gostaram. E até uma próxima. Compartilhem com as outras pessoas. E compartilhem também com as outras pessoas. Trazer mais conteúdo mais pra frente.
E eu vou trazer mais conteúdo mais pra frente. Esse é o primeiro, digamos, ao vivo que eu faço, primeira live que eu faço. Mas a gente eu vou ficando também mais craque com isso e vou ficando mais íntima também dessa ferramenta e eu vou trazendo mais conteúdo para vocês. E também, se vocês quiserem, escrevam também. Que assunto me interessa? Porque isso também me dá dicas para novas lives e para novos posts. Tudo bem? Pronto, agora eu tô autorizada. Então, pessoal, muito obrigada pela participação de todos e compartilhem se vocês tiverem gostado. Beijo!